Irmãos, vamos agora abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Vamos ler hoje e refletir nos versos 38 a 42. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 38 ao 42. Vamos dar sequência às nossas mensagens no Sermão do Monte. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Pai de amor, mais uma vez rogamos a iluminação do Teu Espírito para compreender e aplicar a Tua palavra às nossas vidas. Em Cristo oramos. Amém. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com as injúrias. Eu creio que a disposição de revidar a altura de um prejuízo recebido é uma disposição presente no coração de todo mundo. Mas seria essa disposição uma disposição correta, aprovada por Deus, de revidar à altura as injúrias, os prejuízos recebidos? Você já teve o desejo de se vingar? Você já, de fato, se vingou alguma vez? Como lidar com os prejuízos que outros nos causam, sejam eles materiais, físicos, morais e até emocionais? Nós podemos sofrer prejuízos e injúrias de todo tipo. Como lidar com isto? É isso que nós vamos ver na mensagem de hoje. Irmãos, se você sentar e ler durante 20 minutos a Bíblia, esse será o tempo suficiente para você ler todo o Sermão do Monte. Mas a gente precisa de muito, muito mais do que isso para compreendê-lo em toda a sua profundidade. Hoje a gente vai tentar compreender a quinta antítese que Jesus faz em relação ao ensino dos fariseus da sua época. E vamos buscar maneiras aqui de obedecer ao ensino de Jesus. Ao todo são 6 antíteses. A primeira versou sobre o homicídio. A segunda sobre o adultério. A terceira sobre o divórcio. A quarta sobre os juramentos. E aqui, até aqui a gente já viu em resumo que nós devemos cuidar para não cometer o homicídio no coração, cuidar para não cometer adultério no coração, devemos preservar o nosso compromisso de casamento, procurar reconciliação e ajuda externa antes de qualquer pensamento sobre divórcio, e também que devemos ter compromisso com a nossa palavra, com as afirmações que fazemos, com as promessas que fazemos, porque fazemos sempre de modo solene diante de Deus. Foi isso que a gente viu em resumo até aqui. E hoje nós vamos analisar a avaliação que Jesus faz acerca do modo como os fariseus, os escribas, os líderes religiosos da sua época ensinavam a respeito de um preceito chamado olho por olho, dente por dente. Como que Jesus avaliou o ensino deles sobre esse assunto? Mais uma vez, a gente percebe que Jesus começa o trecho com essas palavras: ouvistes que foi dito. Ouvistes que foi dito. Embora esse preceito seja encontrado no Antigo Testamento, de fato, nós já sabemos que Jesus não vai se opor ao que foi escrito por Moisés, mas sim ao que foi ensinado pelos fariseus e outros mestres da lei. Vamos começar olhando para os textos bíblicos que baseiam esse preceito. Vamos olhar para a lei, para os livros da lei, os escritos por Moisés, para percebermos como esse preceito
olho por olho e dente por dente foi colocado? Primeiramente, Êxodo 21, do versículo 23 a 25. Se você quiser ler na sua Bíblia, talvez seja interessante também, mas sempre mantenha Mateus 5 aberto para que a gente sempre possa retomar ali, tá bom? Então, em Êxodo 21, versículos 23 a 25, diz assim: se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Isso está em Êxodo 21, 23 a 25. Um outro texto é o de Levítico, capítulo 24, versículos 19 e 20. Diz assim: se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Esse foi Levítico 24, de 19 a 20. Agora, Deuteronômio, capítulo 19, versículos 18 a 21. Diz assim: os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou de fazer a seu irmão. E assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Esse foi o texto de Deuteronômio 19, 18 a 21. Todos esses textos estão contidos nos livros de Moisés, chamados livros da lei. Neles estão revelados os mandamentos de Deus, as leis de Deus, que servem de um modo geral para todos os homens de todas as épocas, de todos os lugares do mundo. Mas também nós encontramos nesses livros o modo como esses mandamentos deveriam ser aplicados à vida da nação de Israel quando chegasse à terra prometida. Então Deus não só dá o mandamento em si, mas também ele diz como esse mandamento deve ser aplicado. Tá? O contexto em que as leis deveriam ser aplicadas era um contexto de um tribunal legal, basicamente como nós temos hoje. As leis não poderiam ser aplicadas de qualquer maneira. Deveria haver um processo legal. E Deus deu suas leis para serem observadas e obedecidas por todos os homens. Mas ele também deu aos juízes especificamente orientações de como eles deveriam tratar os casos em que os homens não obedecessem às leis. Então, ok, existe o mandamento, não furtarás. Não furtarás. Mas o que será feito quando alguém furtar? Existe um outro mandamento, não matarás. Mas o que será feito quando alguém cometer homicídio? Então, Deus não só deu o mandamento em si, como ele também ensinou como os juízes deveriam tratar casos de desobediência. Naquele contexto, na época de Moisés, os anciãos, homens experientes, homens maduros, deveriam tomar a dianteira nos casos de descumprimento das leis e julgar retamente cada caso. Os casos deveriam ser tratados à porta da cidade, num local aberto, num local público, à vista de todo mundo. Os anciãos ou juízes, eles deveriam ouvir as testemunhas, eles deveriam apurar o caso para encontrar a verdade e eles deveriam também aplicar uma sentença justa, uma sentença correspondente ao crime cometido. Segundo a lei de Deus, se chegasse até esses juízes casos de pessoas que cometeram homicídio ou causaram graves ferimentos a alguém, a punição que o infrator deveria receber deveria ser
correspondente, equivalente ao prejuízo que causou, nem mais, nem menos. Esse é um princípio justo previsto na lei de Deus. Por isso o texto que nós lemos, né? Vida por vida, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Os juízes deveriam avaliar cada caso e, constatando a veracidade da infração, o infrator deveria ser punido na mesma altura do dano que ele causou a uma outra pessoa. Isso é absolutamente justo. Isso é absolutamente justo. Mas veja que em todo esse contexto da lei de Moisés do Antigo Testamento, não está estabelecida aqui a legalidade da vingança. Isso é muito diferente. A vingança não é ordenada e nem é permitida em hipótese alguma na lei de Deus. Tudo isso que eu estou colocando até aqui trata-se de um processo legal realizado por juízes, por anciãos, por homens revestidos de autoridade para esse fim e não por qualquer outra pessoa. Porque neste caso o nome seria outro, seria vingança. Uma coisa é a aplicação da lei por parte de um corpo qualificado de juízes que avaliam cada caso e buscam aplicar sentenças justas. E outra coisa totalmente diferente é alguém se vingar pelo prejuízo que recebeu de uma outra pessoa. São dois casos diferentes. O grande problema, irmãos, com o qual Jesus está lidando aqui nesse texto que a gente leu de Mateus 5, 38 a 42, é que os escribas e fariseus, eles evidentemente estariam estendendo esse princípio da justa retribuição, que é um princípio justo. Eles estariam estendendo esse princípio que pertencia ao âmbito dos tribunais legais para o âmbito dos relacionamentos pessoais em geral. E essa é uma distorção terrível da lei de Deus. Estou tentando mostrar para vocês que o princípio do olho por olho, dente por dente, ele é correto, mas um princípio que deve ser aplicado por juízes, por um corpo de pessoas qualificadas, isentas, para tratar cada caso. Isso está previsto na lei de Deus. E isso é completamente diferente da atitude minha ou sua de retribuir à altura uma injúria da qual nós fomos vítimas. Isso é muito diferente. O princípio da justa retribuição, que seria fazer com que o outro, fazer com o outro o que foi feito com você, nunca foi determinado na lei de Deus. Muito pelo contrário, há ordens claras ao povo de Deus para que não executem vingança. Por exemplo, Levítico 19, 18. Está escrito o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso está em Levítico 19, 18. Então, ao contrário da vingança, ao contrário da ira contra alguém que te fez mal, você deve amar ao seu próximo. E é exatamente isto que Jesus está ensinando aqui em Mateus 5, 38 a 42. O resumo do que Jesus ensina aqui nesse trecho do Sermão do Monte é Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os teus filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Enquanto os escribas e os fariseus ensinavam que o princípio da justa retribuição, olho por olho, dente por dente, deveria nortear todas as relações pessoais, Jesus ensina exatamente o contrário. E ele vai muito além de dizer que os seus discípulos não devem praticar a vingança. Ele vai além disto. Jesus ensina que os seus discípulos devem não só não retribuir o mal com mal,
ele ensina também que os seus discípulos, além de não retribuir o mal com o mal, devem resistir firmes e se disporem a sofrer afrontas, prejuízos, sofrimentos e injúrias muito maiores ainda. É isso que Jesus está ensinando. Nesses versos, nós vemos Jesus ensinando a não retribuir o mal com o mal. E também a deixar-se gastar de afrontas e humilhações pelos perversos que reivindicam sem justiça nenhuma seus direitos. O que Jesus nos ensina não é ter uma atitude passiva diante do mal. Devemos cuidar bem desse detalhe também. Jesus não nos ensina a ter uma atitude passiva diante do mal. Ter prazer no sofrimento. De modo nenhum, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus nos ensina que os seus discípulos devem sim resistir ao mal, mas nunca resistir às pessoas más. Devem se contrapor, se opor ao mal, mas não à pessoa má, ao perverso. Porque se opor ao perverso é tornar-se perverso também. É praticar as mesmas coisas. Fazer o que o perverso merece implica em praticar perversidade. E isso Deus não aprova de maneira nenhuma. Nesta semana eu vi um meme no Facebook. Sabe aquelas fotos que eles colocam? A mesma foto aqui, e aqui colocam um diálogo, e aqui colocam a sequência do diálogo. Então, nas duas fotos tem um senhor, né? Imagino que seja um indiano, um hindu, alguém de uma religião, um ancião. E de costas um senhor como se fosse um jornalista. Então, esse homem pergunta ao senhor idoso, faz a seguinte pergunta: qual é o segredo para viver em paz? Qual é o segredo para viver em paz? E aí o idoso responde: não discuta com idiotas. E aí o homem diz: eu discordo. E o senhor idoso então responde: sim, você tem razão. O que eu quero destacar dessa conversa, ela foi criada para ser engraçada, né? Para fazer, mas também para fazer a gente pensar, né? O que o servo de Deus não deve se envolver com brigas, não deve se envolver com lutas por seus próprios direitos, não deve retribuir à altura as ofensas e insultos recebidos, não deve entrar no embate nem mesmo de ideias, quando claramente a pessoa não está interessada no seu bem. Qual é o segredo para viver a vida, viver em paz? Não discuta com idiotas. Eu discordo. Tá bom, você tem razão, não vou discutir com você. Aquele idoso, pelo menos nessa cena, reconheceu rapidamente que o homem que estava diante dele não merecia nenhuma resposta à altura. O servo de Deus deve ter humildade, deve ter uma atitude humilde e confiante de que Deus está olhando para a sua causa e há de ser o seu vingador. E para ensinar todo esse princípio, tudo isso que até aqui eu expus, Jesus nos apresenta 4 pequenas ilustrações. O que ele está ensinando é muito simples, mas é profundo demais. Então ele praticamente desenha para a gente tentar conseguir enxergar na prática o que ele está dizendo. Então ele faz 4 pequenas ilustrações. A primeira ilustração está no versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Então nós vemos aqui no versículo 39 como lidar com a ofensa, com o insulto, com o desrespeito.
esse tapa na cara, né, que está sendo retratado aqui no versículo 39, nessa ilustração, não se trata de um atentado à vida. Não se trata aqui de alguém que está querendo matar a pessoa. Não. Nesse caso, né, se fosse alguém tentando matar você, você tem o direito à sua autodefesa. Né, mas não é disso que o texto está tratando. Aqui fala de alguém ferir na face direita, ou seja, alguém com a mão direita ferir na face direita. Isso significa, isso tem um sentido de uma ofensa, de um insulto, de um desprezo. Esse tapa na cara, na face direita, tem mais essa ideia de um golpe insultuoso, vergonhoso, alguém que está que tem todo desprezo por uma outra pessoa. É um sinal destas coisas. Então, voltar a outra face, nesse sentido, é mostrar que você não está cheio de rancor, que você não tem ódio, que você está disposto a sofrer afrontas ainda maiores, ofensas e insultos ainda maiores. Isto é voltar a outra face. Quando não se tem rancor, não se tem ódio, se tem amor. Por amor à pessoa que está te insultando, você vira a outra face e diz para ela: eu estou disposto, por você, a sofrer mais do que você tem me feito sofrer. Essa pequena ilustração nos convida a nós nos desapegarmos da nossa honra. Nossa honra é muito cara para nós. Nós amamos ser honrados, respeitados, dignificados, elogiados e etc. Mas não sabemos lidar quando a nossa honra não é reconhecida, quando nós somos desrespeitados. O que Jesus está nos convidando a fazer aqui é nos desapegar da nossa honra. E há um exemplo muito claro disso. O próprio Senhor Jesus Cristo. Em Isaías 50, versículo 6, diz assim: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto que me afrontavam e me cuspiam. Olha só como foi a prática de Jesus, prenunciada por Isaías tanto tempo antes. Ele deu as suas costas para serem feridas. Ele deu as suas faces para quem arrancava os seus cabelos. Ele não escondeu o rosto a quem o queria afrontar e cuspir. A segunda ilustração está no versículo 40. Diz assim: e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Essa segunda ilustração nos mostra como agir quando as coisas são tiradas de você. Quando há uma extorsão, um roubo, ou qualquer outra coisa que seja tirada de você, mesmo que não seja um roubo, uma extorsão, mas alguma coisa que é tirada de você. Aqui, Jesus está usando termos do campo judicial, forense. Aqui há uma exigência judicial por uma túnica, e túnica tem a ver com uma roupa íntima. Eles tinham aquelas roupas que ficavam mais próximas do corpo, né? E a capa seria a vestimenta externa. Né? Se alguém exige de nós injustamente alguma coisa, alegando que possui o direito disso que ele quer tirar de nós, nós somos chamados aqui a abrir mão do que nos é exigido. E até mais do que isso. Devemos estar dispostos a dar até mesmo aquilo que não está sendo exigido, como no caso a roupa externa. Se alguém te pede a roupa interna, dê também a roupa externa. Se alguém está dizendo que tem direito sobre algo que é teu, não só dê isso que você que é teu para a pessoa, mas dê mais ainda do que você tem. E é interessante que a palavra grega traduzida aqui por deixa-lhe também a capa, essa palavra é a mesma palavra para a palavra perdoar. Então, perdoa-lhe a demanda que ele
que Ele está exigindo de você e dê um perdão ainda maior. Faça o possível para que Ele saia satisfeito. Sabe por quê, irmãos? A nossa identidade não está nas coisas que a gente possui. E aqui roupa funciona como um objeto simbólico de idolatria. Qualquer coisa que é muito cara para nós, que é muito necessária. Coisas que nós amamos e nos apegamos. São nossos ídolos. Jesus então nos convida a nós nos desapegarmos não só da nossa honra, que foi a primeira ilustração, mas também a nos desapegarmos dos nossos bens, dos nossos ídolos, das coisas que ganham o nosso coração. Mais tarde, no Sermão do Monte, no capítulo 6, Jesus vai nos ensinar que não devemos nos preocupar com as coisas básicas da vida, como o comer e como o vestir, porque Deus sabe de todas as nossas necessidades. A terceira ilustração está no versículo 41. Diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E aqui Jesus nos ensina como agir quando você é obrigado a fazer algo. Uma exploração. Quando você é obrigado a fazer algo que você não quer fazer. Dificilmente alguém faz o que lhe é exigido, senão sob alguma pena, algum prejuízo, né? Uma criança, por exemplo, logo faz o que a sua mãe está obrigando, quando a mãe dá um grito e fala: olha, se você não fizer, agora você vai apanhar. Então a criança tem um bom motivo para obedecer, não é mesmo? Então, geralmente, essa lógica ela se aplica não só na infância, mas no resto da nossa vida, né? Nós somos, e brasileiro principalmente é assim mesmo. Por que nós paramos no semáforo, no sinal vermelho? Porque se tiver ali um radar ou alguém fiscalizando, nós seremos multados. Por que nós não vamos estacionar num local proibido nem por 10 segundos? Porque se alguém passar ali, vai ver e pode nos multar. Então a gente está sempre pensando no prejuízo que as nossas ações vão ter. E nós temos dificuldade em obedecer por obedecer. Obedecer porque é lei. Obedecer porque é nossa obrigação. Tá? Continuando aqui, pessoas perversas podem exigir que nós façamos o que nós não queremos fazer, seja no âmbito profissional, no âmbito familiar também, ou qualquer outro contexto. E isso pode nos causar ressentimento, pode nos causar raiva. Nós podemos compreender a ilustração de Jesus aqui como um judeu sendo obrigado por uma autoridade romana a andar 1 milha. Lembrando aqui que Israel, nesse contexto, estava dominado pelo Império Romano. Então, a ilustração é de um judeu sendo obrigado a andar por 1 milha, talvez carregando algum objeto ali, prestando um serviço ao Império Romano de forma obrigada, ou seja, sem querer realmente fazer isto. A pessoa poderia ser obrigada a prestar qualquer tipo de serviço nesse contexto, se uma autoridade romana exigisse dela. Uma vez que era um povo subjugado, deveria, então, obediência total. E nós estamos sendo injustamente obrigados a fazer alguma coisa? Peraí, voltando aqui. Talvez a gente seja, eventualmente, né, injustamente obrigado a fazer alguma coisa que não seja pecaminoso em si mesmo, tá? E nós devemos fazer isto. Devemos fazer sem rancor, nos dispondo a fazer até mais além do que nos foi exigido, tá certo? Veja, eu estou fazendo essa distinção. Se alguém te pedir para fazer algo que é pecaminoso em si, você não deve fazer. Como disse o apóstolo Pedro, importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Agora, se os homens estão te obrigando a fazer algo que não é pecaminoso em si, faça. Faça. Por exemplo, andar 1 milha não é pecaminoso. Carregar qualquer coisa por 1 ou 2 milhas não é
pecaminoso. Agora, se alguém obrigar você a cometer um pecado, a fazer algo que claramente é ofensivo diante de Deus, isso você certamente não deve fazer. O que essa terceira ilustração está nos fazendo aqui é nos convidando a nos desapegar da nossa própria vontade. Na primeira ilustração, devemos nos desprender, nos desapegar da nossa honra. Depois, devemos nos desapegar dos nossos bens. E agora, devemos nos desapegar da nossa vontade. Agora vamos à quarta e última ilustração, versículo 42. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Aqui Jesus nos ensina como lidar com pedidos e solicitações de empréstimos. Até agora, Jesus nos levou a observar situações de grande humilhação e desrespeito, em que eventualmente estaremos diante de perversos contumazes, pessoas más. Mas agora Jesus nos leva a observar uma cena aparentemente mais simples e que aparentemente exige menos esforço. Afinal, dar a outra face, deixar a capa, andar uma milha a mais, devem ter sido talvez os exemplos mais extremos de abnegação que Jesus poderia oferecer, que Jesus poderia dar. Mas não é. Não é. Estes exemplos não são os maiores e nem os principais exemplos de abnegação que Jesus poderia dar. Esse último agora, do versículo 42. Esse último é muito mais difícil e exige um grau muito maior de desprendimento. Nessa última cena, nós somos levados a nos colocar não diante de um perverso violento, não diante de um perverso ardiloso querendo tirar o que é nosso, não diante de um perverso implacável que quer nos mandar fazer o que não queremos. Nós somos levados a nos colocar diante de alguém aparentemente inofensivo, que pode ou não estar mal intencionado para conosco, e que simplesmente pede ou deseja algo emprestado. Nessa cena não tem soldado romano, não tem espada, não tem juiz, não tem tribunal. Só a pessoa pobre e necessitada diante de nós. Não tem ninguém nos vendo, mas Deus está ali e nos exige agora desprendimento total de nós mesmos. O grau de abnegação que nos é exigido numa situação como essa é muito maior. É exigido que cumpramos a vontade do Pai de forma livre, de forma espontânea, não de má vontade. Somos convidados a nos desapegarmos de nós mesmos por completo. Por completo. Eu creio que, em resumo, Jesus nos ensina nessas ilustrações a lidar com todo tipo de injúria dessa forma, nos desapegando da nossa honra, nos desapegando dos nossos bens, nos desapegando da nossa própria vontade e nos desapegando de nós mesmos por completo. Todos os servos fiéis de Deus são exemplos, em alguma medida, de como lidar com as injúrias, como suportar as injúrias. Mas talvez o exemplo de Paulo e principalmente o exemplo do próprio Senhor Jesus são superiores a qualquer outro exemplo. Eu quero aqui refletir rapidamente sobre três textos, onde vamos encontrar algumas dicas bônus, vamos dizer assim, de como lidar com as injúrias. O primeiro texto é de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 11 a 13. Diz assim: Até a presente hora sofremos fome e sede,
e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Então, 3 dicas bônus aqui de como lidar com as injúrias à luz desse texto. Primeira dica, primeira atitude, rogar as bênçãos de Deus sobre os nossos inimigos. Olha o que Paulo está dizendo. Quando somos injuriados, bendizemos, ou seja, abençoamos o outro. Segundo, suportar com perseverança. Ele diz, quando perseguidos, suportamos. E em terceiro lugar, quando caluniados, procuramos conciliação. Nós vamos ao encontro do outro, buscando conciliação. Próximo texto, texto que nós lemos anteriormente no início do culto, 1 Pedro 2, 21 a 25. Diz assim, porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Então, mais 3 dicas, mais 3 atitudes que devemos ter diante das injúrias. Então, como diz aqui no versículo 23, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Então, não podemos revidar. Jesus, quando maltratado, não fazia ameaças. Então, não devemos fazer ameaças. Mas, ao contrário disso, Jesus entregava-se àquele que julga retamente. Então, nós também devemos nos entregar ao justo juiz. Não revidar, não fazer ameaças e nos entregar ao Pai, nos entregar ao justo juiz. E o último texto que eu quero verificar rapidamente é o de Colossenses, capítulo 1, versículos 21 a 22. E esse é um texto muito importante. Então, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 22. Colossenses, capítulo 1, versículo 21. A vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para vos apresentar perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Que nós, seres humanos, somos ofensores de Deus. Somos inimigos de Deus. Esse texto está nos dizendo que enquanto éramos pecadores, enquanto éramos seus inimigos, ofensores, que batíamos na cara de Deus, vamos dizer assim, ele foi lá e nos buscou. E realizou efetivamente uma reconciliação conosco por meio do seu Filho. E esse é o maior exemplo de como lidar com as injúrias que nos causam. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando? Quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda estávamos rebeldes, distantes de Deus, quando éramos inimigos de Deus, ele foi lá e nos resgatou.
que esse exemplo de Deus em vir ao nosso encontro, em restabelecer as pazes conosco, possa nos ajudar a seguir o seu exemplo. Que Deus nos ajude. Algumas perguntas para a gente refletir finalmente. Como você tem reagido aos tapas na cara que você tem recebido? Quais são os tapas que você tem dado nas pessoas? Como você tem lidado com as injustiças praticadas contra você? E por outro lado, quais são as injustiças que as outras pessoas veem nas suas atitudes? Como você tem lidado com obrigações impostas sobre você? E por outro lado, quais são as coisas que você tem exigido das pessoas para sua própria satisfação? Nós precisamos nos desprender de nós mesmos e precisamos abraçar a Cristo, porque Ele, mesmo ofendido pelos nossos pecados, Ele deu a outra face a nós. Ele deixou-nos a sua capa, Ele andou mais uma milha, Ele nos deu o seu reino. Hajamos com o nosso próximo como Ele agiu conosco. Vamos orar? Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não sabemos lidar com as injúrias. Nós somos muito bons em reivindicar os nossos direitos, reivindicar respeito. Mas nós não sabemos lidar quando somos desrespeitados, quando os nossos direitos são violados, quando somos obrigados a fazer algo, ou quando estamos diante de alguém que de fato necessita e nós temos condições de ajudar, mesmo com prejuízo dos nossos recursos. Pai, que essa mensagem, a leitura desse texto e essa exposição, possa ter me ajudado e ajudado aos meus irmãos em como lidar melhor com as injúrias. Que possamos mirar o exemplo do Senhor em se voltar para nós e estabelecer reconciliação, estabelecer a paz conosco, mesmo quando nós éramos seus ofensores. Que nós possamos mirar esse exemplo e possamos agir assim com os demais. Que a graça de Cristo esteja sobre as nossas vidas e nós possamos ser transformados de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus.